Uma oração deve ser sempre respondida, mas se não esperamos nem recebemos resposta, ela não passará de um monólogo sem significado que desaparece no ar. Agora, analisaremos o tipo de oração que recebe resposta. A pergunta é: como funciona? Ou muitos perguntam: o que é oração? A oração é um diálogo diário entre Deus Pai e seus filhos. Nos relacionamentos humanos, o diálogo é como a respiração. Quando para, algo morre. De igual maneira, quando o diálogo da oração é cortado entre Deus e nós, o relacionamento morre. A oração é vital à própria vida. O Senhor deseja dialogar conosco, embora saiba do que necessitamos antes de pedirmos. Ele quer dar atenção à nossa necessidade, também às nossas ações de graças e louvor. Davi disse que Deus habita entre os louvores do seu povo. Não me é possível descrever a alegria de tal relacionamento com o Todo-Poderoso, de falar com Ele e depois receber resposta, quer ela seja tangível, quer se situe no reino espiritual. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Conquanto a respiração seja inconsciente e constante, a oração incessante demanda esforço. De que modo podemos manter a respiração espiritual o dia todo? Para orar, não precisamos mover os lábios. Nosso pensamento é oração. Um pensamento reto diante de Deus é como um aroma suave oferecido a Ele. O Senhor lê o nosso pensamento e responde a Ele. Sonda o nosso coração, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Romanos 8,27. Se habitualmente repetimos palavras de súplica sem que o coração esteja nela, o Senhor não responde. Quando o aroma de nosso reto pensar sobe à sua presença o dia todo, isso se torna uma oração incessante. O que é pensar retamente? Primeiro, permita-me dizer o que não é. Não se trata de um pensamento moral e ético ou liberdade de todo pensamento mundano. Não se trata de uma condição estável de nosso coração na qual o pensamento é mantido claro como um espelho. É, antes, um condicionamento de nossos pensamentos com os pensamentos divinos, conforme se encontra nas Escrituras. Existem tipos de orações. Quando nossos pensamentos sobem à presença de Deus, pode tomar uma entre diversas formas. Oração meditativa é oferecida mentalmente, com os olhos abertos ou fechados, quando estamos assentados ou em pé, quando trabalhamos ou nos descontraímos. Na maioria das vezes, porém, a oração meditativa é difícil de ser oferecida com êxito, a menos que sejamos bem treinados. A oração envolve a concentração de nossos pensamentos em Deus, e sem essa prática podemos nos distrair facilmente. Oração falada, na qual os pensamentos são expressados em voz audível, traz diversos benefícios. Quando falamos e ouvimos a nossa própria voz, a concentração é centralizada e os pensamentos errantes são reduzidos ao mínimo. Se a nossa fé ainda é fraca e não está bem treinada, o melhor é verbalizar as súplicas.
Quando então elas podem chegar ao trono do céu e instigar a resposta de Deus. As orações faladas de louvor podem ser cantadas. Quando louvamos ao Senhor com um coração atento e sincero, o louvor se torna em oração. Quando não estamos confiantes de que sabemos como louvar, podemos cantar louvores de ação de graças. Quando Paulo e Silas cantavam louvores na masmorra, miraculosamente foram libertos por Deus, que respondeu às suas orações. Eles tinham sido severamente espancados e trancados na cadeia por causa do seu testemunho, mas seu cântico subiu da profundeza de seus corações e foi respondido. O Espírito Santo ajuda-nos a dialogar com o Pai. A não ser por sua ajuda, ninguém pode orar diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Não podemos chamar a Deus de Pai Nosso e orar diante dele sem que o Espírito Santo nos ajude, mas o Espírito Santo pode também levar nossa oração a um nível mais alto. Quando estamos cheios dele, a graça de Deus nos faz falar em línguas que não aprendemos por meios naturais. O Espírito solta a nossa língua, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Quando oramos, não só com nossa linguagem humana aprendida, mas também numa língua de oração conforme o Espírito Santo nos guia, ele nos ajuda a vencer as restrições impostas sobre nós pelo tempo e espaço. Ele nos leva a uma graça divina mais profunda. Um de meus íntimos amigos, o reverendo Bailos, contou-me sua própria história que mostra o poder da oração quando o Espírito se junta ao nosso espírito e traz perante o Senhor situações das quais nem mesmo estamos conscientes. Certo domingo, o reverendo Bailos almoçava com a família quando o Espírito Santo ordenou-lhe que orasse. O impulso foi tão forte que ele deixou a mesa e se dirigiu ao quarto de oração, onde orou em línguas com tal fervor que ficou completamente suado. Ele não conhecia a carga que pesava sobre os seus ombros, mas depois de falar com Deus cerca de meia hora, sua paz voltou. Sentiu-se à vontade para terminar o almoço e depois, seguindo sua rotina da tarde de domingo, foi a uma confeitaria próxima ao terminal de bondes. O balconista mostrou-se surpreso ao vê-lo e disse que os pais do reverendo Bailos tinham sofrido um acidente de trânsito naquela mesma hora em que ele se sentiu compelido a orar em línguas. Quando o reverendo Bailos chegou ao local do acidente, viu que o Volkswagen dos seus pais estava completamente esmagado por um caminhão carregado de materiais de construção. Diante do estado em que o carro ficara, seus pais não poderiam ter sobrevivido. Um oficial da polícia que assistiu o acidente comentou: "Em meus 20 anos de serviço na polícia, nunca vi um milagre desses. Nesse tipo de acidente, todo mundo sempre morre esmagado sob o caminhão, mas aquelas duas pessoas idosas foram empurradas para fora, como se alguém as tivesse segurado nos braços." O reverendo Bailos correu ao hospital e encontrou seus pais salvos, com apenas uns poucos arranhões. Como meu amigo aprendeu, o Espírito Santo pode levar-nos
a orar a respeito de problemas que nem mesmo podemos identificar, até que vejamos os resultados da intercessão de nosso coração no Espírito. Existe um propósito na oração. Mediante a oração, podemos discernir a mente divina em nossas mentes. Jesus disse: arrependei-vos, e a palavra no original significa mude seu pensamento e emoção. Devemos mudar nossos pensamentos negativos e receber a riqueza, o perdão, o amor e a misericórdia que estão em Deus. A Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Quando aceitamos os pensamentos divinos em nossa mente por meio das Escrituras e oferecemos esses pensamentos de volta ao Senhor, a mente divina é miraculosamente enxertada em nós. Quando isto acontece, somos capazes de possuir o poder divino. O Senhor pode fazer o que é humanamente impossível. Ele é amor e nós somos os beneficiários desse amor. Deus dá a graça e nós a recebemos. Ele é saúde e nós vivemos nela. É riqueza que desfrutamos. Mediante a oração, também podemos ter certeza da remissão de nossos pecados. Devíamos orar como Jonas, para que nossos pecados sejam perdoados. Quando Jonas, contrariando a ordem divina, fugiu para Tarsis e encontrou o juízo de Deus, arrependeu-se por completo diante do Senhor. Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas capítulo 2, dos versos 2 ao verso 4. Para o povo de Israel, voltar alguém o rosto para o templo simbolizava arrependimento. Nossos pecados são perdoados quando os confessamos e deles nos arrependemos diante de Deus, cuja natureza é amor e perdão. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías capítulo 1, verso 18. Pela a oração, podemos também receber a certeza de que Deus nos perdoou mediante o sangue de Jesus Cristo, o pecado original e os pecados de presunção. O diabo sempre sussurra a mentira de que os cristãos estão ainda em pecado, que devemos certamente pagar o seu preço, mas o Senhor nunca se lembra das faltas já perdoadas. Ele nos reconheceu como pessoas que jamais cometeram pecado. Somos justificados pela fé. Isto é verdade. Assim, porque ainda vivemos perseguidos por uma consciência culpada? É porque não oramos com ação de graças e não aceitamos o perdão divino e o poder do sangue de Jesus? A oração, além de assegurar-nos que estamos perdoados de nossos pecados, nos proporciona energia nova que nos permite viver intrepidamente como uma pessoa justa. A oração também nos abre os olhos para a vida eterna. Nosso Senhor é que faz estas coisas, o Senhor é que as forma para as estabelecer. Jeremias 33, verso 2. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A vida eterna não significa meramente viver para sempre. Mesmo os que vão para o inferno
por causa de seu pecado de incredulidade e de sua vida em pecado, viverão eternamente em tormento. A vida eterna que herdamos é a que nos proporciona o Pai Celestial. Ela é a vida bem-aventurada que desfrutamos já agora neste mundo. Quando enxertamos nossa mente na mente de Deus e oramos com o fim de glorificá-lo, a paz e a alegria que transbordam em nosso coração abrem os nossos olhos para as coisas eternas e são a prova de que o Espírito de Deus está dentro de nós. Meus irmãos e irmãs, mas o que mais faz a oração? Alivia as cargas. Ninguém vive neste mundo sem sobrecarga, embora a carga de cada pessoa difira das outras. Mas Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus capítulo 11, verso 28. Como podemos ir a Jesus? Por meio da oração. Quando deixamos as cargas em sua presença, o Espírito Santo enviado por Jesus as resolve. Mediante a oração, nossas enfermidades são curadas. Elas existem por causa de nossos pecados diretos ou indiretos. Se, porém, cremos em Jesus como nosso Salvador, devemos estar livres de enfermidades, bem como perdoados de nossos pecados. É da vontade divina que vivamos com saúde até sermos chamados para o céu. Jesus passou a maior parte do seu ministério curando enfermos. A Bíblia diz: "Pelas suas feridas fomos sarados", Isaías 53:5. Quando assim vamos a Deus, orando com fé resoluta, como a mulher cirofenícia do Novo Testamento, ou como o centurião romano, podemos ser libertos das garras da enfermidade. O caminho para resistir ao diabo e pô-lo em fuga passa pela oração. Satanás já foi derrotado na cruz. Sua derrota se completará no dia da grande tribulação, quando ele for amarrado. Por conseguinte, devemos capturar o diabo pelo poder e mérito do sangue de Jesus. Quando jejuamos e oramos, podemos resistir ao inimigo. Por meio das orações, podemos vencer as provações. Nossa oração é essencial se não quisermos cair em tentação. Ela é indispensável se quisermos vencer os ataques do tentador. Na noite em que Jesus foi traído, ele disse aos discípulos no jardim do Getsêmani: "Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação." Lucas 22:46. Se aqueles discípulos tivessem orado naquela hora, em vez de cair no sono, o que teria acontecido? Pedro podia não ter negado a Jesus. O melhor caminho para sairmos da tentação é não apresentar escusas ou vingar-nos, mas ajoelhar-nos diante do Senhor, humilhar-nos e orar. A oração nos aproxima de Deus. A oração geral dá glória a Deus, dá-lhe graças, confessa diariamente os pecados, relata o que aconteceu em nosso viver cotidiano e lhe pede que satisfaça as nossas necessidades diárias. Ela se relaciona com as rotinas da vida, com o dia a dia. De modo geral, devemos louvar a Deus por sua graça e redenção e agradecer-lhe continuamente por sua ajuda cotidiana, especialmente pelo bem-estar de nossa vida espiritual, de nossa saúde e de nossos negócios. Oração especial é aquela que fazemos quando defrontamos com um problema ou decisão urgente. Se desejamos descobrir a vontade do Senhor ou receber a resolução de um problema, devemos orar a Deus de forma especial. Agora, como fazemos isso? Em primeiro lugar, devemos esclarecer o objetivo em detalhe. Se não temos uma necessidade definida pelo qual orar, não podemos saber se Deus respondeu ou não ao nosso pedido. Além disso, geralmente a oração não específica
é desacompanhada do desejo ardente que nos torna persistentes. Quando os discípulos de Jesus lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, Lucas 11:1, Jesus narrou-lhes esta parábola: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe dizer: Amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer, e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Lucas 11, do 5 ao 7. Quando o homem desta história procurou o amigo, ele não disse: empresta-me pão ou empresta-me alguns pães. Ele explicou a situação em termos concretos, nos quais necessitava do pão, e disse: empresta-me 3 pães. Nossas súplicas também devem ter detalhes assim definidos. Todas as orações mencionadas na Bíblia têm objetivos explícitos e definidos. O capítulo 24 de Gênesis relata a oração de Abraão, oferecida ao enviar seu servo a fim de buscar uma esposa para Isaque. O conteúdo dessa oração é claro, como o da oração de Gideão, registrada no 6º capítulo de Juízes. Ao planejarmos nossa oração, é bom fazermos a nós próprios esta tríplice pergunta: qual é o meu pedido? O que ele representa para mim? Quando desejo que ele seja respondido? Em segundo lugar, nossas orações devem ser baseadas na palavra de Deus. Por mais específicos que sejam os nossos pedidos, se forem contra a vontade divina, não podem ser respondidos. Assim, quando oramos ao Senhor, devemos aproximar-nos dele com sua palavra. É nosso pedido contrário à vontade do Pai? O apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A Bíblia nos mostra qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É sua divina vontade que nos tornemos sadios, que prosperemos, que sejamos libertos de uma consciência culpada. Em terceiro lugar, devemos oferecer a oração de arrependimento e perdão. Se eu abrigo iniquidade dentro de mim, Deus não ouve nem responde à minha súplica. Salmos 66, 18. O pecado sempre se torna um obstáculo entre Deus e nós. Ele impede que nossa súplica suba à presença do Senhor ou que sua resposta chegue a nós. Jesus disse que devemos primeiro perdoar os pecados e as ofensas do próximo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 6, versos 14 e 15. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, versos 24 e 25. Em quarto lugar, devemos ter a fé que vem do alto. Quando os discípulos de Jesus maravilharam-se ao ver a figueira seca que Jesus havia amaldiçoado, o mestre lhes disse: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 23. No original grego, a expressão tende fé em Deus, na realidade tende a fé que é de Deus, a qual se diferencia da fé geral ou crença natural que temos. A fé divina é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo quando lemos a palavra. Se esta fé entrar em nosso coração,
Podemos crer firmemente até naquilo que parece impossível à luz da razão. O que origina essa fé é simplesmente rema, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Quando recebemos a fé vinda de Deus por sua palavra ou com a ajuda do Espírito Santo, ocorre um milagre. Satanás, que tem o poder dos ares, afasta-se de nós quando a palavra de Deus habita em nosso coração. Em quinto lugar, devemos pedir a ajuda do Espírito Santo, que está ao nosso lado para nos ajudar. Ele conhece nossa necessidade e desejo. Também conhece a vontade do Pai e a resposta que Ele preparou para nós. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, versos 11 e 12. Quando dependemos do Espírito Santo, podemos mover-nos rapidamente como um pássaro e plainar no vento em direção do lugar em que a resposta de Deus nos aguarda. Em sexto lugar, devemos orar com desejo ardente. Aquele que não ora assim não recebe nada. Jesus contou a parábola de uma pobre viúva e de um juiz insensível para ensinar que devemos orar resolutamente e não desfalecer. A atitude sincera da mulher cirofenícia é a verdadeira conduta de oração que devemos aprender. Mateus 15, dos versos 21 ao 28. Quanto tempo devemos falar com Deus com um coração ardente? Até que tenhamos assegurada a resposta, até que tenhamos paz e alegria. Se nos levantamos dizendo, Senhor, eu creio, sem a certeza de que Ele respondeu a nossa oração, esta é unilateral. Deus não está amarrado. Quando a resposta está a caminho, o Espírito Santo vem a nós com uma certeza cheia de paz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Em sétimo e último lugar, se temos a certeza em nosso coração, devemos cessar de orar pelo pedido e começar a oferecer ação de graças, confessando com a boca e dizendo com fé, saúde virá a mim, riqueza material virá a mim, meus filhos me obedecerão. Seja o que for que pedimos, devemos confessar a certeza de que o Espírito nos dá e ousadamente ordenar que a resposta ocorra. Essa grande declaração produz uma obra criativa em nosso meio ambiente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.